Irmãos, eu queria trazer uma palavra nessa noite para vocês, que é algo que Deus já vem ministrando ao meu coração já há algum tempo. É algo que queima no meu coração já faz um tempinho. Eu queria falar com vocês sobre adoração. E aí vocês podem pensar, porque ela é do louvor, ela vai falar sobre adoração. É porque por muito tempo eu achei que realmente a adoração estava só voltado para a música. Estava voltado para tocar, para cantar, para ministrar louvores aqui na frente. E por muito tempo eu vivi esse engano, achando que essa era a adoração que eu prestava ao Senhor e que isso era mais do que suficiente, né? Mas eu descobri que não é. E é essa mensagem que eu falo para vocês que tem ardido no meu coração. E sempre que eu falo na célula ou sempre que eu estou conversando com alguém, eu sempre volto para esse assunto, sempre volto para adoração, porque eu acho que cada um tem uma mensagem que o Senhor depositou no coração, não é verdade? Eu já observei aqui Carlos pregando algumas vezes e na maioria das vezes as mensagens dele sempre terminam falando em bênçãos. Então eu entendo que a mensagem que o Senhor colocou no coração de Carlos é sobre bênção. Vejo outras pessoas aqui pregando. Eu acho que se Cristina talvez viesse pregar aqui, com certeza ela iria estar falando sobre oração, sobre intercessão, porque essa é a mensagem que o Senhor colocou no coração dela. E comigo, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. É sobre adoração. E na minha caminhada com o Senhor, eu venho aprendendo a construir essa história de adoração, a mergulhar mais profundo no Senhor e entender que adoração não são canções, mas são entregas. Adoração, ela tem a ver com a nossa postura, com a nossa atitude, com a nossa entrega, quando nós acessamos a presença de Deus. Amém? Será que vocês podem memorizar isso? Adoração tem a ver com a nossa postura, com a nossa atitude e com a nossa entrega, quando acessamos a presença de Deus. E aí eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 47. Eu acho que eu estou ficando ruim de ler, mas vamos lá. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele, quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Vamos orar?
Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos acessar a Tua presença, ó Deus. Que nessa noite o Senhor possa nos ensinar, Jesus, como fazer isso, ó Deus. Como chegar diante de Ti, Senhor. Como fazer essa entrega total, essa entrega verdadeira, Senhor Deus. Que não sejamos fingidos, Senhor, mas que sejamos verdadeiros adoradores, como a Tua palavra mesmo diz, que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles a quem Te adorem em espírito e em verdade, ó Deus. Então que possamos, Senhor, nos esvaziar de nós mesmos e aprender, Senhor, sobre adoração, sobre adorar a Ti, ó Deus, pois só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? No texto que nós lemos, nós vimos a postura de duas pessoas. Uma de Simão, né, o fariseu, e a outra da mulher pecadora. Aqui não fala o nome dela, aqui não fala exatamente qual o pecado dela, mas fala que era uma mulher pecadora. E Simão, ele era um fariseu. E aí, para quem não sabe assim, o que era um fariseu, quem era um fariseu, fariseu era aquela pessoa que ela entendia das leis. Ela entendia da palavra do Senhor e muitas vezes ela ensinava a palavra do Senhor, mas eles não viviam a palavra do Senhor. Então, eles somente sabiam, eles eram religiosos. Eles iam à igreja, eles ensinavam, mas eles não praticavam. Esse era o fariseu. E Simão, mas antes disso, deixa eu falar para vocês o título dessa mensagem. Adoração, uma entrega total. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre adoração, uma entrega total. E como eu estava falando, né, de Simão, Simão, ele se aproveitou, na verdade, da situação que Jesus já vinha construindo. Quando Jesus começou a fazer os milagres, a caminhar pelas cidades e curar leprosos e cegos e endemoniados e tudo mais. E quando ele chega na cidade onde Simão estava, Simão viu a oportunidade de estar com alguém importante. Então, Simão, digamos que ele fosse aquela pessoa que queria estar com Jesus para fazer uma selfie, para ganhar um like, por causa do status de Jesus naquela época. E aí ele convida Jesus para ir à casa dele e jantar com ele. E para os judeus, convidar para sentar à mesa é algo, assim, muito importante para eles, né? E para nós também, né? Tem lugar melhor do que a mesa? Não tem, né? É um lugar muito bom de conversa. E aí, Jesus entra naquele lugar onde tinham outros fariseus, outros mestres, e ele entra, senta e fica calado. Então, Jesus entrou calado, ficou calado. Jesus não fez nada de espetacular ali naquele lugar. E tampouco Simão provocou alguma situação, porque para Simão, só estar ali Jesus está ali na casa dele, já era o suficiente, porque ele queria era o prestígio que Jesus tinha. Ele queria somente aparecer. E o texto fala que Jesus entra e nenhuma das honras que normalmente são feitas, que é normal para um judeu, que é cultura, foi feita com Jesus. Então, era de costume, quando você chegava na casa de alguém, já ter uma bacia ali com água, uma toalha, para ser lavado os pés. Porque eles usavam sandálias e eles andavam a pé, e a poeira que eles andavam ali o dia todo. Então, para entrar na casa, tinha que lavar os pés. Normalmente era um empregado da casa que fazia isso, que lavava os pés. Então, Simão não ofereceu água para lavar os pés do Senhor, não ofereceu um pano para enxugar, lógico, nem lavou, que dirá enxugar. Simão não recebeu com um beijo, com o ósculo santo, né? A Bíblia fala o ósculo santo. Então era costume, quando chegava alguém, ele beijava a face dos dois lados do seu convidado. E Simão não fez isso com Jesus. Também era costume derramar sobre a sua cabeça um pouco de azeite perfumado, ungindo a cabeça daquele convidado. Imagina só, um sol de rachar, a pessoa andando no calor, cidade em cidade, suado, o acesso à água era pouco,
As pessoas não tomavam banho todos os dias. Então, quando eles entravam na casa de alguém, derramar o azeite era uma forma, inclusive, de disfarçar um pouco o odor e de ir para a mesa, estar ali à mesa junto com eles. Então, nada disso Simão fez com Jesus, porque para Simão, o que importava era somente o status de Jesus. Simão teve a oportunidade de ter o mestre em sua mesa e não soube aproveitar, não soube entregar a sua adoração. Mas a Bíblia fala também que nesse mesmo instante, entra uma mulher. E a Bíblia fala que era uma mulher pecadora. E estudando um pouquinho mais o texto, eu entendi o seguinte, que aquela mulher, ela ouviu falar que Jesus estava na casa de Simão. Então ela se apressou em ir até lá. Mas antes, ela foi em casa. Ela foi em casa. E eu acredito, eu fico pensando assim, ela procurando o que é que eu posso dar a ele, o que é que eu posso dar a ele, porque ela sabia do que Jesus era capaz de fazer na vida das pessoas. E ela buscava transformação na vida dela. Então ela queria esse encontro e ela sabia que ela precisava dar algo ao Senhor. Então ela volta em casa, ela olha tudo que ela tem ali, isso sou eu imaginando, tá? A Bíblia não faz esses detalhes todos. E ela pega um vaso de alabastro e ela sai com ele e entra na casa de Simão. E a casa de Simão, como ele era um fariseu e como ele gostava de viver de aparência, nessas ocasiões, nele ou qualquer outro fariseu, as portas ficavam abertas, que era para as pessoas passarem e ver tudo que estava acontecendo, né? Ver todo aquele status. Então, quem não era convidado, mesmo assim podia entrar. Só que não podia sentar à mesa, não podia comer, não podia interagir com os convidados. E eu imagino essa mulher entrando nesse lugar com esses homens santos, uma mulher conhecida na cidade. A Bíblia não fala qual era o pecado, mas tudo leva a crer que era um pecado voltado para a prostituição. E ela fica ali quietinha, com o vaso. Quietinha, mas eu acredito que os olhos dela estavam procurando pelo Mestre, procurando Jesus ali, no meio daqueles convidados. E quando ela encontra Jesus, quando ela vê Jesus, imediatamente ela sente o perdão de Jesus. E sabe o que ela faz? Ela corre aos pés de Jesus. Ela se derrama aos pés do Senhor. E ali ela chora. Ela chora. Ela molha os pés do Senhor com todas as suas lágrimas. E ela pega os cabelos e enxuga os pés dele. E em seguida ela quebra aquele vaso e unge os pés do Senhor. E para quem não sabe, o vaso de alabastro, ele era um vidro feito de mármore. E ele era deixado numa espessura tão fininha que ficava transparente. E ali dentro tinha um líquido, um nardo, era um unguento, um perfume caro, muito caro na época. E aquele vaso, ele custava aproximadamente 1 ano de salário daquela mulher. Imagina só, ela sendo prostituta, economizando esse dinheiro. 1 ano de sofrimento, 1 ano de humilhação, 1 ano de vergonha, 1 ano de tudo que representava algo ruim na vida dela. Mas ela estava ali economizando. E ela não teve vergonha de se prostrar diante do Senhor e de derramar ali o azeite perfumado. Então nós vemos a atitude de Simão, que não reconheceu Jesus como mestre, e da mulher pecadora, que viu em Jesus a oportunidade de ressignificar a sua vida, a oportunidade de ser perdoada, a oportunidade de se derramar aos pés dele e ter a sua vida transformada. Porque todo aquele que vai ao encontro dele, a palavra diz que ele não lança fora, e que ele transforma, e que ele muda as nossas vidas, amém? Essa é a verdadeira adoração. É uma atitude de entrega diante da presença dele.
E aí eu comecei a pensar isso nos dias de hoje. E eu fiquei imaginando como eu já estive nas duas situações. Como eu já estive num lugar onde eu entrava na igreja, onde eu fazia tudo o que eu tinha para fazer. Eu sempre fui envolvida com louvor, mesmo quando ainda não era dessa igreja. Então eu entrava e eu cantava, e eu servia em outros ministérios, ajudava e tudo. Ia embora vazia, porque eu não tinha entregado a minha adoração ao Senhor. Eu era uma religiosa. Eu vinha para a casa do Senhor, mas eu não aproveitava a presença do Senhor. Eu somente executava funções. E hoje, construindo essa vida com Ele, conhecendo o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo ele se revela a mim e a você, é impossível a gente permanecer como a gente está. A gente pode ser convertido há vários anos e não conhecer o Espírito Santo, como de fato Ele é. Mas no momento certo em que Ele se revela para você, é impossível você não mudar a sua atitude de adoração, a sua entrega. E nessa construção com o Senhor, eu entendo que eu não posso perder nem um segundo sequer quando eu entro na presença dEle. Na verdade, o meu desejo é nunca sair da presença dEle. Na verdade, o desejo do Senhor para mim e para você é que a gente nunca saia desse lugar. Que a gente permaneça. Para aquela mulher derramar o vaso de alabastro aos pés do Senhor significava derramar a sua humilhação, sua vergonha, seu passado, a imoralidade, seus sonhos também, que um dia foram frustrados. E quando nós estamos aqui, e quando nós podemos sentir a atmosfera do Senhor descer, o que nós temos feito para o Senhor? O que nós temos entregado ao Senhor? Quando Ele vem, quando a presença do Senhor vem. Há alguns anos atrás, quando a gente começou a sair dessas quatro paredes e visitar outras igrejas, e eu ainda vivia assim esse relacionamento não de muita intimidade com Deus, nós chegamos em uma igreja em que, no momento do louvor, a glória do Senhor desceu e era uma coisa assim tão diferente de tudo que eu já tinha visto e vivido, que eu fiquei assim, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e eu ficava assustado porque um chorava de um lado, o outro se prostrava ali do outro lado, e era tão estranho aquilo para mim, porque eu nunca tinha experimentado viver isso com o Senhor. E quando a gente não experimenta, sabe qual é a nossa postura? Criticar e não aproveitar. E eu saí daquela igreja à noite frustrada, porque eu não consegui encontrar o Senhor. Na verdade, eu não deixei que o Senhor me encontrasse, porque meu coração estava fechado, minha adoração estava fechada, porque eu estava preocupada em observar. Mas quando a glória do Senhor desce, meu irmão, eu quero dizer para você, entregue tudo que você tem. Se você veio com seu vaso de alabastro, se você saiu da sua casa com tudo aquilo que lhe causou dor, com todo o seu sofrimento, com toda a sua história, com todo o seu passado, e você vem aqui para esse lugar, quando a glória do Senhor desce, não se importa com quem está do lado, não se importa com quem está batendo palma, ou com quem está cantando alto, ou com quem está chorando, ou com quem está... Não se importa. Derrama o teu vaso de alabastro. Entrega a tua adoração, porque ela é individual. Muitas vezes nós estamos tão cegos que a gente até sente o perfume no ambiente, porque quando o perfume é derramado, ele exala todo o ambiente.
E foi isso que aconteceu. Quando ela quebrou o perfume aos pés de Jesus, a casa inteira ficou perfumada. E as pessoas diziam assim, comentavam entre si: nossa, que desperdício. Por que essa mulher fez isso com um perfume tão caro? Por que ela... Que exagero. Jogar esse perfume aos pés de Jesus. Esse perfume dava para comprar tanta coisa. Dava para garantir 1 ano aí da vida dela, na tranquilidade. E ela fez isso. E eu e você, o que nós temos entregado ao Senhor? Porque quando a atmosfera dele vem, que as pessoas começam a quebrar os seus vasos e o perfume começa a invadir a igreja, nós sentimos o aroma e nós achamos que é a nossa adoração, quando na verdade é a adoração do outro. Nós chegamos a confundir e a gente permanece ali com o nosso vaso e quando aquele mover acaba, que acendem as luzes e você olha e você diz: poxa, eu ainda estou com o meu vaso. Ou seja, a sua adoração não foi entregue. O aroma que você estava sentindo era de outra pessoa. Era da adoração de outra pessoa. Então não se deixe enganar. Busque o Senhor. Busque entregar toda a sua história. Busque entregar tudo aquilo que... todos os seus sonhos, todos os seus medos, toda a sua angústia. Todos os seus medos, inclusive de estar aqui em cima, encarando cada um de vocês e falando sobre o Senhor. Entregue a sua verdadeira adoração. Agora entregue também algo que lhe custe, porque a adoração, ela precisa lhe custar algo. A adoração, ela não pode ser algo muito simples de ser entregue. Eu vejo aqui algumas pessoas e eu conheço a história de algumas pessoas e eu sei o quanto de entrega elas têm feito. O quanto de histórias que ela tem entregado nas mãos do Senhor. Por muito tempo eu achei que eu não tinha um testemunho para contar. Por muito tempo eu achei que eu não tinha nada para comunicar, além de cantar, além de abrir a minha boca e louvar o Senhor. Mas eu entendi hoje do que o meu vaso de alabastro está cheio. E nele eu tenho meus sonhos, alguns frustrados. Nele eu tenho alguns traumas de infância, coisas que me aconteceram e que eu achei que ficaria no passado e que não precisava mais mexer. Feridas, lutas, mas também muita gratidão. Muita gratidão. Oh, meu Deus. Por ver tudo o que eu vivi e o Senhor continuar me firmando, me conduzindo, não me deixando desviar nem para a esquerda nem para a direita, e me colocando aqui no meio de vocês, me dando a oportunidade de servir a Ele e a vocês. Então o meu alabastro, ele está cheio, e eu não quero perder 1 minuto sequer na presença dEle. Que todas as vezes que eu e que você entremos nesse lugar, ou entremos no nosso quarto, naquele momento de oração em que é só você e Ele, que a gente possa realmente quebrar o nosso vaso e entregar tudo ao nosso Deus. E como eu disse, a adoração, ela precisa lhe custar algo, assim como eu falei que custou a mim.
Eu queria ler com vocês 2 Samuel, capítulo 24, versículo do 21 ao 24. Davi, ele vai até o seu servo para comprar uma eira, para construir ali um templo, né, para o Senhor, um lugar de adoração. E uma eira é um lugar, assim, um lugar alto, um lugar plano, onde eles podiam colocar os grãos, onde o boi podia amassar, e o vento levaria a palha e ficaria só os grãos. Então ele precisava de um lugar assim, plano, para construir. E aí ele sai e vai até o seu servo e diz, o seu servo diz, por que o Senhor e rei veio ao teu servo? Respondeu Davi, para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, ó meu senhor e rei, pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu te dou tudo isso a ti. E acrescentou, que o Senhor, o teu Deus, aceita a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. A nossa adoração precisa custar algo a mim e a você. Para Simão, como ele se julgava um homem muito reto, um homem puro, quase sem pecado, receber Jesus para ele não foi uma coisa tão espetacular, porque não lhe custou nada, porque na cabeça dele ele não tinha nada para ser perdoado. Mas para aquela mulher pecadora, custou. E por isso que ela fez questão de honrar. E honrar da forma como eu falei para vocês, chorando aos pés do Senhor, enxugando os pés com seus cabelos e derramando aquele perfume valioso. Então entregue sua melhor adoração ao Senhor, aquilo que mais lhe custar. Eu não sei o que é que o Senhor está lhe pedindo, ou já lhe pediu. Às vezes é um relacionamento, aquele relacionamento que você acha que é o relacionamento dos sonhos, e o Senhor tem dito, olha, não é aí, olha, não é esse. Só que você não consegue entregar. Entenda que a adoração é entrega. Às vezes é a televisão, uma série, não sei, algo que rouba o seu tempo do Senhor, e você fica ali horas por horas e horas, e você não consegue entrar e acessar a presença dEle. Às vezes é um trabalho, você pede tanto por um trabalho ao Senhor, você pede tanto por aquilo, Senhor, esse é o meu futuro, minha faculdade, meu trabalho, e você insiste tanto que você acaba tendo aquilo. Mas quando você tem, aquilo rouba o seu tempo, aquilo te toma de uma forma que o Senhor deixa de ser o centro da sua vida e Ele passa a ser esquecido. Então a sua adoração precisa custar algo. Se for o seu trabalho, se for o seu relacionamento, enfim, eu não sei. Cada um sabe a sua história. Cada um sabe no fundo o que o Senhor tem pedido, o que o Senhor tem tratado individualmente. Então que nessa noite a gente possa fazer uma reflexão daquilo que eu preciso entregar ao Senhor, porque não adianta enganá-lo. Ele é um Deus que conhece você desde o ventre da sua mãe. Você não tem como fugir dele, você não tem como enganar. E Ele quer a sua entrega total, a sua entrega verdadeira. Então se derrame aos pés do Senhor.